Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Cabral e eu sou professor da área de ensino de Química da Universidade Federal de São João del Rei. Eu gostaria de agradecer à professora Cris pelo convite e oportunidade de falar sobre esse trabalho que eu desenvolvi no ano de 2016. Então, para me atualizar do trabalho que vocês leram, do artigo intitulado Escrita em Aulas de Química no Ensino Fundamental 2, A Construção de Diários de Cientistas, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação Básica, eu revi o texto, e fiz aqui alguns apontamentos que eu gostaria de discutir com vocês. E a primeira coisa que eu queria saber é se vocês gostaram do texto, se ficou alguma dúvida, tem algum comentário que queiram fazer. Se sim, sugiro que coloquem no diário de bordo, que provavelmente vocês irão apresentar na próxima aula. E nesse diário de bordo, a Cris pode me encaminhar com as questões, comentários, e eu posso estar gravando um novo vídeo para vocês, tá bom? Eu compreendo que uma das limitações do artigo que talvez vocês coloquem é a falta, às vezes, de informação, principalmente dos resultados. Uma vez que a revista ela acaba nos limitando mesmo com relação ao espaço, mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma revista que é como ela tem como público central o professor da educação básica e às vezes tem um foco maior na metodologia, isso pode ser um facilitador, né, pensando que o professor vive numa correria, numa demanda de atividades muito grande. Então eu entendo que esses artigos mais compactos, eles facilitam o professor ter acesso a esse tipo de material. Inclusive, recomendo àqueles que têm boas experiências, boas atividades, que publiquem, aqueles que já são professores, que publiquem essas atividades para divulgação, né, dessas pesquisas. Então, quero falar um pouco desse trabalho a partir da minha perspectiva enquanto professor na educação básica, pois apesar nesse momento que eu publiquei o artigo no ano de 2016, eu estava no doutorado e compreendendo também que é difícil a gente dissociar o professor do pesquisador. Eu entendo que nesse momento aqui agora, eu acho que é mais relevante eu falar, trazer mais elementos da perspectiva do professor. Mas, obviamente, esse trabalho ele sofre uma grande influência do pesquisador, uma vez que eu trabalhei com práticas de leitura e escrita, tanto no mestrado quanto no doutorado, e diretamente isso influenciou na minha prática enquanto professor na educação básica e, consequentemente, hoje é uma forte influência nos trabalhos que eu venho desenvolvendo aqui na UFSJ, tá? Então, duas questões que eu coloco que eu quero responder para vocês no decorrer da minha fala é por que resolver fazer este trabalho e quais as motivações. Então, naquele momento, no ano de 2016, que foi meu último ano na educação básica, eu estava atuando em duas escolas, tanto da rede pública quanto privada, e esse trabalho ele foi desenvolvido na rede privada, enquanto professor de Química e Física no oitavo e nono ano do ensino fundamental. Então, era uma escola que é uma escola que eu tenho bastante apreço. Vocês podem perceber, olhar no artigo lá aparece o nome, que é a Escola Balão Vermelho Alicerce. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma escola que me acolheu e acolheu muito bem todas as minhas ideias, uma vez que eu tive, eu tive boas experiências, né? Não só lá, mas também na escola pública, mas lá eu tive um apoio da coordenação pedagógica muito forte. Então, por que trabalhar o conteúdo de modelos atômicos, né? E essa questão ela veio em virtude da dificuldade de trabalhar o conteúdo de modelos atômicos. Na verdade, essa dificuldade ela não estava relacionada com o conteúdo em si, porque quando eu olho nos outros anos que eu venho trabalhando esse conteúdo de modelos atômicos, eu percebo que os alunos conseguem fazer as associações dos modelos com as analogias, ao mesmo tempo eles conseguem
assimilar os conteúdos, entender as características de cada elemento, mas ao mesmo tempo eu entendo que a questão da natureza da ciência, de conhecer melhor a construção desse conhecimento, a influência histórica, social, isso estava ficando sempre à margem desse conhecimento, né? E isso era algo que me incomodava. Então, esse foi uma primeira tentativa de tentar reformular esse ensino de modelos atômicos. E aí vocês devem ter visto lá no artigo que eu falo da, na verdade, com um tom um pouco de crítica, mas a crítica está, né, em pensar a linguagem apenas como um instrumento ou como um meio para fortalecer ou melhorar a linguagem científica do estudante. Enquanto professores de química, é interessante sim que a gente se preocupe com a linguagem científica, que a gente valorize, né, a linguagem, que o aluno ele consiga compreender a linguagem científica, utilizá-la socialmente. Mas não somente isso. Então é importante extrapolar essa concepção de linguagem, pensando aí a linguagem como um trabalho do aluno de se posicionar, expressar suas ideias, mostrar seu lado criativo ao longo dessas produções, desculpa, demonstrar suas concepções e compreensões sobre a ciência ou conteúdo que está sendo trabalhado. Então é a partir dessa noção um pouco mais ampla do que eu entendo de leitura e compreendendo também que é papel do professor de língua portuguesa, do professor de química trabalhar com essas questões da linguagem, e aí é importante deixar claro, porque quando a gente fala isso, se a gente tem um professor de língua portuguesa próximo, parece que a gente está querendo entrar e roubar o espaço do outro campo. Não é isso, né? Existem especificidades da área da língua portuguesa que a gente, por não ter a formação, a gente não vai dar conta mesmo. Mas é importante, enquanto professor de química, pensar no texto que a gente vai trabalhar e pensar em como a gente quer que as atividades escritas, né, o que a gente espera dessas atividades escritas. Eu vou trazer algumas dessas perguntas que eu sempre faço quando eu estou escolhendo um texto ou quando eu estou propondo uma atividade escrita. Então, como forma de romper, né, com essas tradicionais práticas que eu vinha fazendo, não tão tradicionais, mas vinha mais daquela inquietude da questão associada à natureza da ciência, que eu repensei esse ensino. E aí eu inseri, como vocês devem ter visto lá naquele quadro, foram diferentes metodologias, diferentes recursos que eu utilizei para estar pensando nessa aula. Eu acho que isso é muito bacana. Quando a gente está pensando no conteúdo, olhar de uma forma mais ampla, olhar para o todo, né? Não planejar somente uma aula, mas olhar para aquilo dentro de um planejamento maior. E aí, não é porque eu tenho uma forte influência e aprofundei meus estudos nas práticas de leitura escrita, que eu só vou trabalhar com práticas de leitura escrita. Como vocês devem ter visto lá, tem atividades experimentais, né? Então você poderia também incluir os jogos didáticos, que me parece que é um dos objetivos da ementa da disciplina de vocês. Então, você pode ir fazendo inserções das diferentes metodologias que você vai utilizando, né? Mas nesse caso, nesse trabalho, eu foquei na questão da atividade de leitura e escrita, tá bom? Então vocês viram lá a primeira etapa, que foi a preparação, né? Desculpa, que foi a atividade da dinâmica da caixa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, lá vocês conseguem acessar o link para entender como que é a dinâmica da partícula da caixa, mas é importante ainda assim falar o que, que veio antes disso, né? Porque isso não aparece no texto. Os alunos eles já tinham entendimento do que é matéria, do que é átomo, então, apesar de eu estar aí destacando várias atividades, elas ainda assim ainda estão inseridas em contexto muito maior, tá? Então é importante perceber o que os meus alunos já viram. Então havia um planejamento, já houve um desenvolvimento de atividades antes de iniciar essas que estão mencionadas no artigo. E vocês percebem que eu também utilizei uma apresentação em PowerPoint com as principais características dos cientistas que são estudados no nono ano, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? Utilizei o livro didático, isso é muito importante,
né? É um recurso que, se a gente olha principalmente para as escolas públicas, às vezes é o único recurso, é o recurso principal que os alunos têm acesso e muitos professores não utilizam. E a gente tem cada vez mais livros, né, que tem melhorado ao longo das dos últimos anos, é perceptível isso quando a gente olha na literatura da área. Então, a gente pode utilizar esses livros não como uma bíblia a ser seguida, né, como um guia que a gente tem que seguir de ponta a ponta, mas como um material que pode nos auxiliar e, inclusive, ele traz excelentes dicas de como você trabalhar determinados conteúdos quando você olha lá no final do livro aquela, aquela parte de apoio ao professor. Então é muito importante utilizar o livro didático como um suporte das suas aulas, mais um recurso, né? Não aparece lá. Eu fiz as atividades experimentais, que é um clássico, né, de queimar os sais, a partir disso estudar um pouco do modelo proposto de Bohr. Eu acho que a grande sacada, de, independente de qual metodologia você vai utilizar, se você está trabalhando com experimentação, com jogo, com textos, é o diálogo em sala de aula. Porque a partir do momento que você tem o diálogo em sala de aula, você consegue construir o conhecimento com o seu aluno, você consegue perceber as fragilidades dos seus alunos. Então, pessoal, qualquer uma dessas metodologias que você está utilizando, elas terão uma potencialidade maior quando você consegue ouvir, você dá voz ao seu aluno e você é realmente o mediador desse processo, tá? E aí eu trabalho com a leitura na sequência, lá olhando para o quadrinho que está lá no artigo, a leitura do diário da Dilma, né? E aí isso é um texto que eu já fui questionado várias vezes, como levar um texto dessa natureza para uma escola privada, uma vez que tem um tom político, tá? E não vou entrar aqui muito no mérito da discussão política, mas não foi super simples justificar o porquê desse texto, né, pelo princípio de humanização. E o princípio da humanização, ela poderia ter vindo aí por qualquer figura pública, né, que estão às vezes lá na frente, com a cara a tapa, entre aspas, né, essas pessoas, e principalmente agora com o avanço das tecnologias, essas pessoas, elas são vítimas, entre aspas, vítimas de diferentes ataques virtuais, às vezes presencialmente, né? Então a gente tem que sempre pensar que essas pessoas, elas têm sentimentos, elas têm vida, elas têm família, e como que isso chega tanto para aquela pessoa e quanto para as pessoas ao redor. Então esse texto é muito bacana, talvez a crise apresente para vocês, e vocês vão ver que é um diário de humanização da Dilma. E essa humanização, eu após a leitura, os alunos adoram porque tem um tom cômico muito bacana, os alunos gostam. A partir disso, eu dividi a turma em grupos e solicitei que os alunos criassem o Diário dos Cientistas, né? Cada grupo ficou responsável por um cientista. E aí, pessoal, foi muito rico, né? Eu acompanhei, eu pedi versões preliminares. Isso é muito importante quando você está inserindo uma atividade que historicamente não é cobrado em aulas de química, né? Por quê? Isso é importante. Os alunos estão muito acostumados com um tipo de avaliação, que é a prova. Então, quando a gente muda o formato, o tipo de avaliação, os alunos tendem a ter o estranhamento, ou acham que é um simples trabalho fácil. Ah, não, é só um trabalhinho e não é. E para isso, para os alunos perceberem isso, é importante a gente ter esse acompanhamento e orientando, porque muitas das vezes eles vão ter dificuldades, têm dificuldades em encontrar bibliografias, principalmente esses alunos do ensino fundamental 2. Então é importante essa orientação, porque às vezes o professor ele marca o trabalho e fala daqui a um mês entrega. E aí vem um Ctrl C, Ctrl V, né? E aí o professor fica às vezes revoltado, mas ele tem que perceber que é importante essas mediações que vão ocorrendo até a entrega do trabalho, essas versões preliminares, né?
E aí, ao final, eu não vou aprofundar muito para esse vídeo não ficar muito longo, mas ao final, na última aula, os alunos socializam esses diários. A gente faz a leitura coletiva e depois a gente socializa eles, né, na escola, né, essa socialização dentro da escola. E por fim, algumas coisas que eu não falo no artigo, que eu acho que é importante. Todos os grupos fizeram atividade, alguns com uma qualidade não tão desejável, mas isso é importante. Eu acho que é importante eu estar falando isso, porque quando às vezes a gente lê um artigo, a gente só coloca às vezes os pontos positivos e o que deu certo. Então é importante dizer que teve atividades, não vou dizer que foram ruins, mas olhando comparativamente, tem atividades que se destacam mais, né? Mas aí o olhar do professor para essas avaliações, que mesmo que um grupo não tenha feito, ou algum grupo fez uma cópia da internet, não ficou muito legal, mas às vezes quando você está mudando os formatos de avaliação, os tipos de avaliação, você está atendendo alunos que você não atendia na prova no formato tradicional, uma vez que outros elementos aí, um termo que eu não gosto muito, mas acho que cabe, outras habilidades estão sendo trabalhadas. Às vezes essas habilidades atingem determinados alunos que gostam, por exemplo, de pensar numa escrita de uma narrativa, de construir uma história, né, que gosta de se expressar escrevendo, que tem esse lado criativo mais aflorado. E tem alunos, pessoal, que mesmo no formato da prova, mesmo num formato, né, de uma proposta que a gente aí às vezes está pensando, né, como esse trabalho, tem alunos que às vezes a gente não vai conseguir atingir, porque realmente não querem, ou tem situações que estão acontecendo que estão impossibilitando que esses alunos consigam se engajar em atividades da educação. Então é importante, enquanto professor, a gente ter esse pé no chão, né? Porque senão a gente vai ficando muito amargurado. Poxa, eu tentei, não consegui. Dificilmente, estou para dizer que é quase impossível a gente atingir 100% dos nossos alunos numa atividade. Mas o que eu acho que é mais importante é a gente não querer atingir sempre os mesmos alunos sempre. Acho que isso é uma questão importante. À medida como você vai repensando as atividades, é, quando você vai propondo diferentes atividades, nesse momento você possibilita que os seus estudantes expressem de diferentes formas, tá? Então acho que outra coisa que é bacana que eu comentei com vocês é a questão do processo e avaliando esse processo, né? E entender que qualquer atividade inovadora no sentido de que você não vem desempenhando, o que os alunos não estão acostumados, é comum os alunos terem esse estranhamento. Talvez essa primeira atividade escrita não fique tão legal, os alunos não entenderam muito bem a dinâmica, mas aí talvez no próximo bimestre ou nas próximas semanas você insere uma outra atividade, né, pensando em outro gênero, e os alunos eles vão se adaptando. Isso eu percebo, né? Os alunos vão compreendendo como o professor gostaria que aquelas atividades fossem feitas quando pensadas no âmbito de produções textuais, tá bom? E aí, só para fechar, né? É, quando você está preparando alguma atividade, é, é sempre interessante você se perguntar, quando você seleciona um texto para estar trabalhando na sua aula, por que utilizar esse texto? Nem como eu vou utilizar esse texto? E como que será que os meus alunos vão reagir a esse texto? Então, esses são elementos importantes, que em geral a gente escolhe o texto por uma mera afinidade, a gente não se preocupa muito em selecionar esse texto e pensar em como que esse texto vai produzir sentidos quando ele entrar dentro de sala de aula, né? Qual vai ser a reação dos meus alunos com esse texto? Então, isso são questões que vocês devem pensar. E mesma coisa quando vocês também estão indicando para esses alunos que eles produzam atividades escritas, né? Então é importante sempre pensar, né, o que eu espero quando os meus alunos
vão escrever em aulas de química? Será que eu estou pensando somente na linguagem científica? Será que é somente esse o meu objetivo? Então, essas são algumas reflexões a partir desse artigo que vocês leram. Existem outros, eu sou um apaixonado em trabalhar com os diferentes gêneros textuais em aulas de química. Tenho já aí alguns trabalhos, como vocês podem ver, né? E espero que, de alguma forma, tanto essa fala quanto o artigo que vocês leram, eles contribuam, né, para vocês repensar e discutir um pouco aí dentro de sala de aula esses elementos, tá bom? Um abraço a todos.